Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, seguindo aqui a sugestão de muitos inscritos, mostra aí mais partida, né, da Susan Polgar. Eu ainda não tinha mostrado realmente nenhuma partida da Susan Polgar, só da Judith Polgar, da irmã dela, tá? E a Susan Polgar, a Zuzá, né, o nome russo dela, Zuzá Polgar, e no ocidente conhecida aí como Susan Polgar, foi uma, né, é uma jogadora incrível e uma das mais conhecidas mundialmente. E ela foi a primeira jogadora a conseguir o título de Grande Mestre em torneios abertos, tá? Então, assim, outras mulheres já tinham conseguido o título de Grande Mestre ganhando o circuito feminino mundial, mas ela foi a primeira a conquistar em torneios abertos, né? Uma grande conquista, uma grande jogadora. Foi campeã feminina mundial de 97 a 99, ou 96 a 99, não tenho certeza. E um fato curioso é que no ano de 1999 ela era a segunda, a segunda mulher com maior rating entre as mulheres jogadoras de xadrez, e a primeira era a Judith Polgar, a irmã dela, né? Então muito legal aí, as irmãs, né? Muito fortes jogadoras, as duas irmãs aí. E aqui a Susan Polgar tá jogando contra a Maya Shiburdanizi. A Maya Shiburdanizi, jogadora russa, também uma das mais conhecidas aí do universo feminino do xadrez. Tá, então também grande mestre, também aí fez muita história, foi campeão mundial por várias vezes e também aí é uma das maiores jogadoras aí da história do xadrez, tá? Então vamos dar uma olhada que essa partida é incrível, Susan Polgar contra Maya Shiburdanizi. A Susan Polgar abre aqui a partida com cavalo em F3, temos aqui cavalo em F6, C4 e agora E6, cavalo C3 e bispo aqui em B4, colocando uma cravada. Ainda não é cravada, né, no cavalo, mas colocando pressão aqui no cavalo de C3, de certa forma atuando, né, de forma indireta, tentando enfraquecer aqui as casas de E4 e D5. Bom, dama C2, adicionando proteção aqui ao cavalo e também controle na casa de E4. Agora roque A3 e aqui então o bispo captura aqui o cavalo, tentando então enfraquecer aí as casas claras. Dama por C3 e agora C5 aqui pela Maya. E a Susan Polgar já vai para agressão aqui com o lance B4. Esse lance é muito bom, né? Porque briga aqui pelo peão de C5, né? Na verdade, aqui a ideia das brancas é conseguir um controle maior sobre a casa de D4, né? Então esse lance visa desviar aqui o peão das negras para poder jogar D4 no futuro. Mas, além disso, abre a casa B2 aqui para o bispo e colocando a dama e o bispo na mesma diagonal. Legal, né? Vamos ver como continua aqui a partida. B6, as pretas não vão entregar a casa de D4 tão facilmente. Agora bispo B2 e D6. E agora, como será que a Susan Polgar vai jogar? Será que ela tem o estilo agressivo, parecido com o da Judith Polgar, que a gente viu aqui que ela é bem agressiva, as partidas que eu já mostrei dela no canal? A Susan Polgar também é bem agressiva, ela já parte aqui pro ataque com o lance G4, ameaçando aqui atacar o cavalo, tirando proveito aí dessa bateria na longa diagonal. Agora a partida seguiu com bispo B7, permitindo o lance G5, e a partida segue com o cavalo em H5, tirando o cavalo, mas continuando aí protegendo a casa de G7. Agora a torre G1 e aqui E5 pela Maya. Bispo em H3, cavalo aqui em F4, então aqui as pretas conseguiram fechar aqui a diagonal, trouxeram o cavalo para um excelente posto, tá atacando aqui o bispo da Susan Polgar. A Susan faz o lance bispo em F5, e que lance estranho é esse? A Maya, sem desconfiar de nada, faz aqui o lance G6. E nessa posição, acredite se quiser, as brancas já estão bem melhores aqui. Será que você consegue achar o lance jogado agora pela Susan Polgar? Se você quiser dar pausa e tentar encontrar aí uma continuação nessa posição, tentar castigar esse lance G6 aí, que foi um lance errado aí da Maya, vale muito a pena. A posição é bonita. E agora, enfim, começa a pegar fogo o tabuleiro, porque a Susan Polgar parte para agressão aqui com o lance cavalo por E5, visando aí realmente clarear aqui a diagonal de casas escuras e partir para um ataque de checkmate, né? Então aqui, enfim, as pretas não capturaram o cavalo. Se capturar aqui o cavalo depois de dama por E5, as brancas estão ameaçando checkmate em G7 e também o cavalo aqui em F4. Então as pretas teriam que jogar F6 aqui, depois de dama por F4, as brancas estariam melhores, né? Então o que jogar aqui depois de cavalo por E5? Bom, se capturar o bispo,
nessa posição. As brancas também ficam muito melhores aqui depois do lance cavalo C6, tá bom? Esse lance ataca a dama e também ameaça checkmate aqui em G7. As pretas teriam que se defender desse ataque com F6 e aí cairia a dama, tá? Cavalo aqui por D8 simplesmente seria vencedor para as brancas. Então posição complicada aqui, posição difícil já para Maia. E agora ela continua então com o lance cavalo aqui por E2, complicando tudo, né? Esse cavalo agora está atacando aqui a dama da Susan. E ela continua então aqui nessa posição com o lance cavalo aqui em F7. Olha que lance legal, porque a dama da Susan Polgar está atacada. Aí você fala o seguinte, tudo bem, ela capturou em F7, também está atacando a dama, né? Vamos ver, a Maia captura agora em C3 na partida e a Susan Polgar não captura agora aqui a dama em D8, ela faz um lance melhor, tá? Porque, vamos lá, se ela tivesse capturado aqui em D8, não foi o lance jogado, as pretas ficam melhores aqui, depois de torre por D8, tá? Então as brancas vão jogar o que aqui? Por exemplo, bispo E6, rei F8 e bispo por C3, numa continuação como essa. Se a gente fizer uma pequena contabilidade aqui, são duas peças menores para cada um, duas torres aí para cada um, mas as pretas teriam a continuação agora com torre E8. Esse aqui é todo o problema da posição, atacando o bispo, e o bispo não pode ser defendido, tá? Então as pretas vão ficar melhores aí numa continuação como essa, tá? Por isso que nessa posição, depois que a Maia capturou aqui a dama da Susan Polgar, ela vai para a sequência brilhante aqui, cavalo em H6, olha que legal, gente. E esse lance aqui coloca problemas na posição, tá? Por incrível que pareça, agora as peças aqui das negras vão cair uma por uma. Vamos ver como é que continua aqui, ó. Rei vem para G7 e agora bispo captura em C3 com cheque. Olha só, o rei não pode vir para as casas claras aqui por causa do cavalo que está tirando as casas. O rei não tem para onde ir, é como se o rei tivesse em checkmate aqui. Então, aqui a Maia cobre o cheque com a torre. E depois então de bispo por F6, aqui enfim, as pretas podem ou fugir com o rei ou capturar o bispo, mas de qualquer maneira a dama vai ser perdida, né? Então a partida seguiu com dama por F6, G por F6 e agora rei captura aqui em H6. E vejam só, então depois desse ataque todo aqui da Susan Polgar, ela tem uma posição, um final vencedor aqui, né? De duas torres e bispo contra uma torre e duas peças menores, né? Então material a mais, um peão aqui passado perigoso e um rei mal colocado, né? Aqui, gente, nessa posição, a partida seguiu aqui com o bispo em F5, dando proteção, tirando, né, o bispo aqui do ataque do peão e dando proteção para um avanço aqui do peão para F7, tá? No entanto, nessa posição a Susan Polgar perdeu uma ideia muito interessante. Se você quiser tentar encontrar uma ideia muito legal aqui, uma peculiaridade nessa posição, né, qual seria o melhor lance aqui? E a ideia aqui que a Susan Polgar, apesar dela já estar melhor aqui na partida, ela continua melhor na partida, mas ela poderia ter uma ideia interessante aqui com o lance torre B1, tá? Ou torre C1, ou peão em A4, todos com a mesma ideia. Com a ideia de levar a torre para a terceira horizontal e dar checkmate aqui em H3, tá? Então depois de torre B1, as pretas estão perdidas aqui, não tem como evitar, né? Teria que jogar um lance como cavalo D7, entregando material. Porque, enfim, aqui vamos ver. Se, por exemplo, G por F5, depois de torre B3, não tem como evitar o checkmate aqui em H3, né? Você pode jogar um bispo G2 aqui só para postergar um pouquinho. Depois de torre por G2 vai ser checkmate, tá? Então, o que mais poderia ser jogado aqui numa situação como essa depois de torre B1? Se simplesmente ignorar aqui o bispo e jogar cavalo C6, viria a torre B3. E aí, depois de torre E8, cheque rei D1... não tem mais cheque e não tem como as pretas evitarem o checkmate aqui em H3. Veja a força desse peão aqui segurando a casa aqui de G7, né? Então não teria como evitar aqui o checkmate nessa linha, tá? Então, depois aqui de rei por H6, realmente o lance torre B1 ou torre C1 com a mesma ideia, ou até mesmo o lance A4 com a mesma ideia de jogar a torre para A3, seria uma ideia vencedora, enfim, já iria arrematar a partida em poucos lances, né? Mas a Susan Polgar continua melhor aqui na posição, ela vai com o bispo em E6, vamos ver como continua aqui a partida. Cavalo agora aqui em C6, bispo D5, colocando pressão na diagonal, torre aqui em F8, partindo para cima do peão, esse peão passado vira prioridade, F7 e agora cavalo aqui em D8. Esse lance possibilita aqui a troca dos bispos, fica fazendo pressão em F7,
A Susan Polgar captura em B7, bispo por B7, cavalo por B7 e agora torre G3, passando a torre aí para a terceira horizontal. Torre por F7 e agora torre aqui em E3. A partida segue com cavalo D8 e a gente tem esse final aí de duas torres contra a torre cavalo. Vamos ver a técnica aqui da Susan Polgar. Ela continua primeiro com B5, então para depois poder expandir aqui com A4 e A5. Vamos ver. Torre em F4, agora D3 protegendo aqui o peão de C4, D5 e agora torre na sétima, torre aqui em E7 atacando o peão de A7. D por C4, D por C4 e agora cavalo aqui em F7, trazendo o cavalo para o jogo. Torre D1, cavalo aqui em G5 e agora torre por A7, capturando o peão. Aqui a Maia também captura aqui em C4 e agora as pretas ficam com o peão passado perigoso na coluna C. Torre A6 atacando o peão de B6 e não tem como defender aí esse peão. A partida segue com torre C2, colocando a torre na sétima e agora a torre por B6. Bom, as pretas avançam aqui com o seu peão passado C4 e agora a Susan Polgar também avança com o seu peão aqui na coluna A. São dois peões passados e conectados. Torre A2 tentando segurar aí o peão da coluna A e agora a torre A6 defendendo. Cavalo em F3 cheque, rei vem para F1 e agora cavalo D2 e o que jogar nessa posição? A Susan vai para uma continuação de arremate aqui com o lance torre por D2, entregando qualidade, mas realmente indo para um final vencedor, né? Depois de torre por D2, a partida seguiu com torre C6, então abrindo o caminho para os peões passados e conectados e indo para cima do peão passado das negras, torre C2 e agora B6. E nessa posição a Maia abandonou aí a partida. Que incrível, né? Incrível essa partida aqui das duas, da Susan Polgar aqui contra a Maia. E esse final aqui, né? Que classe, né? Que a Susan Polgar foi jogando aí, devolveu o material e foi para esse final vencedor, né? Aqui é vencedor porque não tem como segurar esses peões passados e conectados, né? Se jogar aqui um lance torre B2, simplesmente A5, protegendo aí o peão. E aí torre A2, B7, né? Não tem como segurar, torre B2, A6, né? Não tem o que fazer aqui. Torre B3, qualquer coisa, vem A7. E aí dois peões passados e conectados na sétima. Um deles vai ser promovido aí para dama no mínimo, né? Tá bom? Então é por isso aí que a Maia acabou abandonando aí a partida. Maia Shiburdanidze, jogadora russa fortíssima. Grande partida aqui da Susan Polgar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vamos ver o relatório. Vamos pedir para fazer um relatório aqui. Estou no chess.com. Vamos ver as estatísticas da partida. Obter relatório. Vamos ver aqui a precisão das jogadoras. Eu acredito que tenha sido alta a precisão aí de ambas as jogadoras. Vamos dar uma olhada nas estatísticas. Está terminando de completar aqui o relatório. Creio que mais uns 2, 3 segundos. Pronto, o relatório está pronto. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Olha só, gente, 94,2% de precisão aqui para Susan Polgar e 89,2% de precisão para Maia, que também é uma precisão alta, considerando que a partida foi longa, né, com muitos lances. 24 dos lances aqui da Susan Polgar foram os melhores lances da posição, 22 para Maia, um lance excelente para Maia, nenhum para Susan Polgar, 4 lances bons aqui para Maia, 2 para Susan Polgar, 6 lances, 5 lances aí de livro. E imprecisões, né? 8 imprecisões aqui da Susan Polgar, 6 imprecisões da Maia, um erro da Susan Polgar e uma gafe contra 0 erros, mais 4 gafes aqui da adversária, né? Então você vê que foi uma partida, né, ardida aí, com um pouco mais de erros né, dos dois lados, porque a posição realmente era extremamente complexa, né? E as duas partiram aí para os ataques, né? Aquela trocação toda lá e captura da dama, né? E deixa a dama e dá os cheques, expõe o rei do adversário. Foi muito legal aí essa partida, né? E aí, enfim, se a gente olhar aqui, a partida foi equilibrada, a Maia chegou a ficar um pouquinho melhor, né? Olha aqui no gráfico, a Maia chegou a ficar um pouquinho melhor aí na partida, mas aí ela comete ali o deslize, né? O deslize do lance G6. Olha só, vamos lá no lance G6, que foi o lance que deu toda a complicação aqui para a Maia, tá? Vamos lá no lance G6, ó. E foi ali que a Susan Polgar começou a ficar realmente bem melhor. Vamos voltar aqui um pouquinho mais. É um pouquinho antes disso aqui, ó. Quase aqui. Vamos lá, vamos só voltar mais um pouquinho. Aqui, exatamente. Então nessa posição, né? Aqui a Maia não desconfia de nada e faz o lance G6. E aí começa a complicação toda com o cavalo por E5, né? Então aqui dama E7 era o lance necessário aqui para ser jogado pela Maia.
protegendo o peão de E5, afinal de contas existe toda essa temática, né, do sacrifício do cavalo para abrir aí a diagonal. Então dama E7 era um lance necessário e depois fazer o lance G6 ou até mesmo o cavalo G6, tá? Depois de, por exemplo, B por C5, B por C5, torre G4 seria um lance agressivo aqui na posição. As pretas poderiam continuar com o cavalo G6, enfim, H4 a partida vai embora, tá? Com chances aí para os dois lados, mas há um estilo bem agressivo aí da Susan Polgar, né? Então dama E7 era o lance necessário e depois disso realmente foi ficando melhor cada vez mais aí para a Susan Polgar, né? A gente vê que depois que ela ganha a iniciativa, olhando aqui no gráfico, ela não perde mais, né? Ela pode ter diminuído uma vantagem em algum momento, não achou a ideia ali do checkmate, né? Por isso que ela apareceu esses erros e gafes aqui, porque ela não encontrou aquela ideia do checkmate com o lance torre B1 lá, ou torre C1, ou o peão em A4, né? E aí teria a subida da torre, a ideia do checkmate teria acabado mais rápido. Como ela não achou, deu erro, deu gafe e tudo mais, mas não significa que ela ficou pior, não. Ela ficou melhor aí na partida toda, né? Muito legal. Bacana, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!